Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano divulga tema escolhido pelo Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz em 2024. Visita a Biblioteca do Vaticano. Nossa equipe mostra o patrimônio que preserva a história da igreja, fé, cultura e arte. Comissão de Bioética da CNBB define ações para os próximos 4 anos. Colesterol alto é responsável por mais de 300 mil mortes por ano no Brasil. Começou em Belém do Pará a Cúpula da Amazônia. Igreja celebra o legado de São Domingos de Gusmão, o fundador da Ordem dos Pregadores. Você conhece o Retiro da Boa Morte? Entenda os detalhes sobre essa prática herdada de Dom Bosco. E o trabalho da Casa do Bom Samaritano. Missão é estender as mãos aos que se encontram em situação de vulnerabilidade. O Canção Nova Notícias está no ar. A serviço da vida e da esperança. O Vaticano divulgou hoje o tema escolhido pelo Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz, a ser celebrado em 2024. O anúncio foi feito pelo Departamento para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. O Dia Mundial da Paz é celebrado em 1º de janeiro e em 2024 terá como tema Inteligências Artificiais e Paz. O apelo feito pelo Papa Francisco pede unidade, transparência e diálogo aberto sobre as novas tecnologias, tendo em vista os grandes avanços no campo da inteligência artificial. Segundo o Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, o pontífice alertou que devemos trabalhar visando o bem comum e proteger a dignidade da pessoa, e não vincular esses dispositivos tecnológicos para uma lógica de violência e de discriminação. De acordo com a nota divulgada pela Sala de Imprensa da Santa Sé, o Santo Padre adverte: injustiça e desigualdades alimentam conflitos e antagonismos. A urgência de orientar a concepção e o uso das inteligências artificiais de forma responsável para que estejam a serviço da humanidade e da proteção da nossa casa comum. Exige que a reflexão ética seja estendida no âmbito da educação e do direito. Os novos membros da Comissão Especial de Bioética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se reuniram pela primeira vez para definir como será o trabalho nos próximos 4 anos. Sobre esse assunto, nós chamamos Francisco Coelho, que está em Brasília e traz mais detalhes. Boa noite, Francisco. Boa noite, Reinaldo, e a todos que agora nos acompanham. A comissão é responsável por assessorar a conferência nos temas relacionados ao cuidado e à promoção da vida. Novos e antigos membros partilharam experiências e definiram os eixos de atuação da comissão. Essa Comissão Especial de Bioética, vale ressaltar que ela está a serviço da vida. Estando a serviço da vida, é uma comissão que deve trabalhar não só a defesa da vida, que é fundamental, mas também nós devemos pensar em termos de promoção, que a vida ela precisa ser promovida, né? Basta ver tantas situações, né, de miséria, de vidas vividas, não condizentes com a própria dignidade humana. O julgamento de uma ação que pode liberar o aborto a mulheres com até 14 semanas é o primeiro desafio. O grupo vai trabalhar na conscientização da sociedade e dos setores político e judiciário na defesa da vida, desde a concepção até a morte natural. O atual assessor da Comissão Especial de Bioética ressalta que o grupo composto por 10 membros deve atuar no combate ao aborto, reprodução assistida e temas como eutanásia, distanásia e nistanásia. Toda vida humana é sagrada, né? É uma vida que foi doada por Deus, né? Criada à imagem e semelhança do próprio Deus. Os atuais membros da comissão vão cumprir mandato de 4 anos. Começou hoje em Belém do Pará a Cúpula da Amazônia. Líderes de países que fazem parte da organização do Tratado de Cooperação da Amazônia vão debater meios de explorar de forma sustentável os recursos naturais da região. O evento reúne autoridades de 8 países, incluindo o Brasil.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordena os trabalhos. Na abertura oficial, Lula destacou que a cúpula é um marco histórico nas discussões sobre o clima no planeta. Ao final do encontro, os líderes vão assinar a Carta de Belém. O documento é um compromisso dos países com a proteção da floresta amazônica, inclusão social, fomento à ciência, tecnologia e inovação e o estímulo à economia dos povos indígenas e comunidades tradicionais da região. Criada em 1978, a Organização de Proteção da Amazônia não tinha reuniões há mais de 14 anos. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, cancelou a participação no evento por problemas de saúde. Daqui a pouco eu volto para falar do Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Até já! Até mais, Francisco. Vamos conferir a previsão do tempo para todo o Brasil. Bom, a frente fria segue influenciando o tempo e provoca chuva volumosa da região metropolitana, de Porto Alegre ao litoral do Paraná e pelas áreas em azul do norte e nordeste, nesta parte azul do mapa. Há também previsão para pancadas de chuva moderada e pontual no Mato Grosso do Sul, do oeste ao litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. As temperaturas na capital paulista ficam entre os 15 e 26 graus. Após muitos dias bem quentes, uma leve queda para aliviar. 29 graus em Belo Horizonte, máxima de 26 no Rio de Janeiro e 24 em Vitória. Enquanto no Sudeste percebemos um refresco nas temperaturas, nesse calor intenso, no Centro-Oeste os termômetros continuam elevados, atingindo 39 graus em Cuiabá e 34 em Goiânia. Outra capital que registra altas temperaturas é Palmas, hoje com uma tarde de 39 graus e amanhã com previsão para chegar aos 38. E nesses pontos de muito sol quente, o tempo permanece seco, com a umidade relativa do ar marcando 12% no Mato Grosso, Goiás e Tocantins. Nas áreas de chuva, os índices são melhores, na faixa dos 35 em São Paulo e 66 no Rio Grande do Sul. Reinaldo. Alunos de uma escola no Rio de Janeiro trocaram a sala de aula pelas areias da praia. É que a aula de ciências, por várias vezes, acontece na prática. Com essa bela iniciativa, a instituição de ensino recebeu da Unesco, a Agência Cultural das Nações Unidas, o selo Escola Azul, que reconhece programas escolares em todo o mundo com o objetivo de proteger os oceanos. No calçadão da praia de Ipanema, a animação da turma é visível e sonora. Na aula prática, o biólogo Ricardo Gomes apresenta um peixe, digamos, muito estranho. O linguado, ele tem 2 olhos do mesmo lado do corpo. Sabe por quê? Olha o outro lado dele aqui, ó. Porque ele nada no fundo, rente à areia. A brincadeira aqui é coisa muito séria e a beira-mar vira campo de pesquisa contra a poluição. É claro que a turma merece um pouco de recreio e diversão. Esse é o principal objetivo dessa década do oceano, né? É a educação, é a conscientização, é a formação, né, de uma geração que entenda que nós precisamos do oceano para continuar existindo enquanto espécie nesse planeta. E de volta à aula, hora de conhecer vários tipos de peixes. E claro, a boca mais perigosa dos mares, a arcada dentária de um tubarão. Tubarão não precisa de dentista. Esse trabalho rendeu à Escola Notre Dame o selo da Unesco, a Agência Cultural das Nações Unidas, que reconhece programas que protegem os oceanos. É por isso que a Unesco vê com bons olhos iniciativas como o programa Escolas Azuis, que traz para a sala de aula essa ideia de cultura oceânica, que nada mais é do que instigar a curiosidade em jovens e crianças sobre o que é o oceano e o seu papel na geração de oxigênio, na regulação do clima, na geração de subsistência e vida para o nosso planeta. A coordenação pedagógica da escola não duvida que essa turminha aí pode fazer a diferença no meio ambiente em que vivemos.
A gente fala que os nossos estudantes são hoje pessoas capazes de já transformar essa realidade. Então, o selo para a nossa escola endossa essa nossa fala, né? De que não é pensar no futuro, é fazer agora o que é possível para transformar essa realidade. Nesta aula inesquecível, as descobertas são muitas. Eu já vi dentes de megalodon, tipo, muito grande. Agora, tocar foi o meu primeiro. Foi bem legal. A gente coletou lixo, a gente estudou sobre os peixes, que nem é toda vez que a gente estuda dos peixes, porque a gente tá na escola. Agora pergunta se Maria Carolina gostou da aula de hoje. Eu amei! Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Nós vamos voltar a Brasília com Francisco Coelho, que traz mais detalhes. Francisco. Pois é, tratar os níveis alterados pode evitar consequências mais graves e até a morte. Estudos apontam que o colesterol alto é uma das principais causas de doenças cardiovasculares, correspondendo a mais de 300 mil mortes no Brasil por ano, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A página da Sociedade Brasileira de Cardiologia revela que a cada 2 minutos, uma pessoa perde a vida por doenças cardiovasculares no Brasil. Para se ter infarto, AVC, ou seja, fatores de risco das doenças cardiovasculares, um deles é o colesterol, que a gente chama de dislipidemia. Então, a taxa de colesterol elevado aumenta, assim, a chance de eventos cardíacos, principalmente infarto agudo do miocárdio, o AVC, né? E os outros fatores de risco também podem contribuem também para isto. Obesidade, hipertensão, tabagismo, envelhecimento e sedentarismo contribuem para a alteração nos níveis de colesterol no organismo. Como é que está seu perfil lipídico, né? Como está o seu colesterol? Tem vários tipos de colesterol. Tem um colesterol bom, que a gente chama HDL, que a gente quer que todos tenham elevado. Mas a gente também tem um colesterol ruim, o LDL. É bom abaixo de 120, né? A meta. Mas algum paciente eu preciso manter ele de 50, outro de 70. Então depende muito do paciente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 40% da população brasileira tem problemas com o colesterol, que é um tipo de gordura encontrada no organismo humano. A doença é silenciosa e pode provocar consequências graves. A gordura acumulada nas artérias forma uma espécie de placa que dificulta o fluxo sanguíneo. A enfermidade aumenta o risco de acidente vascular cerebral e infarto agudo. Esta funcionária pública precisou de medicação para controlar o colesterol, identificado em um exame de rotina. Eu não tive nenhum sintoma relacionado ao colesterol alto, mas inclusive porque eu descobri muito rapidamente que essas taxas haviam se alterado. Logo eu busquei um médico, um profissional, e ele me auxiliou na busca do tratamento. Nós ficamos por aqui e amanhã tem mais notícias da Capital Federal. Reinaldo e Área com vocês. Boa noite para você, bom descanso, Francisco. Muitas cidades iniciaram neste segundo semestre a campanha de vacinação antirrábica. Olha, em Minas Gerais são 4 milhões de doses da vacina para aplicação entre os meses de agosto e setembro. A expectativa é imunizar 80% de cachorros e gatos em todo o estado. A raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave que acomete mamíferos e atinge o sistema nervoso. Em humanos, a enfermidade é transmitida pelo contato com animais infectados. Principalmente por mordida, lambida ou arranhadura que é feita por um animal. A letalidade da doença é de aproximadamente 100%. Imediatamente ela deve procurar assistência médica. Senão, depois de algum tempo, né, alguns dias, alguns meses, às vezes até por 2 anos, ela pode começar a desenvolver os sintomas da raiva. E a raiva é uma doença que acomete o sistema nervoso. Desse modo, ela acaba comprometendo todo o organismo da pessoa. Em 1973, foi criado o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva, que estabeleceu a vacinação antirrábica canina e felina em todo o território nacional. O papel da Secretaria Municipal de Saúde é justamente dificultar ao máximo que esse vírus chegue nos animais domésticos, né, vindo da fauna silvestre, e dos animais domésticos chegue até o homem.
Com isso, foi instituído o Programa Nacional, né, que a gente chama de bloqueio de vacinação antirrábica, que é um bloqueio de transmissão, né, que consiste no estímulo na vacinação massal de cães e gatos. A intensificação das ações de vigilância permitiu o controle da raiva urbana no país. Em 1999, o Brasil tinha 1.200 cães infectados e em 2021, apenas 11 casos de raiva foram detectados em animais. Já no período de 2010 a 2023, 47 casos de raiva humana foram registrados. Fica o nosso alerta à população e nosso pedido para que vacine o seu animal. Protege o animal, que a doença, a raiva, mata também os cães e os gatos, mas também protege a nossa família. Hoje a igreja celebra a memória litúrgica de São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores, conhecida também como Ordem dos Dominicanos. Para saber mais sobre a história deste santo, chamamos Elane Santos, em São Paulo. Boa noite, Elane. Olá, boa noite para vocês aí no estúdio e boa noite a você que nos acompanha. Pois é, São Domingos de Gusmão é lembrado por criar uma nova proposta de evangelização e vida apostólica. Veja na reportagem de Aline Mércio e Antônio Matos. Nascido no século XII, na Espanha, Domingos se dedicou à vida religiosa e foi ordenado sacerdote aos 24 anos. Ele é ordenado para a Diocese Igreja de Osma, se torna cônego e prior da Igreja de Osma. Ao viajar pelo sul da França, o jovem sacerdote se deparou com uma realidade difícil. Ele descobre ou percebe com evidência, junto com seu bispo, o problema gravíssimo da heresia dos cátaros e dos albigenses, que tinham origem não só gnóstica, mas também maniqueias. E nesta circunstância surge o ideal da ordem de pregadores. Um dos grandes feitos de Domingos Gusmão foi fundar a Ordem dos Pregadores, confirmada por Papa Honório III em 1216. A ordem foi inspirada na frase: palavras convencem, mas exemplos arrastam multidões. O principal objetivo da ordem, como o nome mesmo diz, é a pregação. Então, ele percebe claramente que o problema das heresias só existia porque o povo de Deus e também os clérigos não tinham uma formação adequada. 13 anos após sua morte, Domingos foi canonizado. A Ordem dos Dominicanos está presente no mundo inteiro e tem como principal lema contemplar e transmitir o contemplado. Na biblioteca do Convento Dominicano em São Paulo, que possui mais de 100 mil títulos, Frei Marcelo lembra que os estudos são a base da formação dominicana. Primeiro o estudo, depois o silêncio, depois a vida coral, né? O hábito, tudo em função da pregação, portanto, da salvação das almas. O Brasil terá um Disque Denúncia e um sistema para monitorar ocorrências de violência escolar. A lei aprovada pelo Senado em julho foi sancionada hoje pelo presidente Lula. O texto prevê a autorização para o governo federal criar o que foi chamado de Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas, em articulação com estados e municípios. A lei estabelece a criação do Disque Denúncia para que as pessoas possam relatar casos de violência ou situações de risco no ambiente escolar. As ligações serão gratuitas e funcionarão em todo o país. O Sistema Nacional de Acompanhamento e Combate à Violência nas Escolas será responsável por mapear as ocorrências e prestar apoio às instituições de ensino. Caberá também ao serviço criar programas educacionais para a formação da cultura da paz. Outra função será o apoio psicossocial aos membros da comunidade escolar vítimas de violência nas escolas ou em seu entorno. A aprovação da lei acontece após uma série de ataques nas escolas em diferentes regiões do Brasil. A medida tem o objetivo de conter a incidência de ataques no âmbito escolar, como os casos de Vila da Sônia, em São Paulo, Blumenau, em Santa Catarina, entre o fim de março e início de abril deste ano.
De Belo Horizonte, Gabriele Dutra para o Canção Nova Notícias. Olha, muita gente está em busca de uma lembrança para presentear o pai no próximo domingo. Claro, o presente é simbólico e serve apenas para demonstrar carinho e amor dos filhos. Elane Gomes. O próximo domingo é dia de celebrar a paternidade. Muitas pessoas desejam homenagear os pais com um presente, o que movimenta a economia do país. A previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo é que as vendas ultrapassem 7 bilhões de reais, um crescimento de 2% em relação ao ano passado. Apesar do crescimento na estimativa de vendas, o número ainda é menor que os dados de 2021 e 10% abaixo do patamar de 2013, quando os lojistas faturaram mais de 8 bilhões de reais, melhor resultado da série histórica da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. As lojas de vestuário, calçados e acessórios devem ficar com maior parte das vendas, o equivalente a mais de 3 bilhões de reais. Produtos de utilidades domésticas, eletroeletrônicos, perfumaria e cosméticos somam mais de 2 bilhões de reais. Juntos, os setores concentram 77% das vendas. A entidade estima que os presentes para o Dia dos Pais pesem, em média, 5% a mais no bolso do consumidor em relação ao ano passado. A Confederação estima ainda que mais de 10 mil pessoas sejam contratadas para atender a demanda de vendas, o maior número de contratações temporárias desde 2014. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. A gente fica por aqui. Outras informações de São Paulo você confere amanhã, a partir de 9h30 da manhã. Excelente noite para você e boa noite também para vocês aí em Cachoeira Paulista. Boa noite para você, bom descanso, Elane. Obrigado. As ações sociais podem transformar diferentes realidades. Empenhada na formação de homens novos para o mundo novo, a Fundação João Paulo II mantém a rede de desenvolvimento social Canção Nova. Pois é, uma das formas de contribuir com projetos de assistência a crianças e adolescentes é a doação do imposto de renda. Mauricéia Silva e Ederaldo Paulini explicam como funciona a campanha Imposto Solidário. Felipe deu os primeiros passos no atletismo aos 10 anos de idade. Recebeu apoio e incentivo para alcançar o sonho de se profissionalizar no esporte. Eu falo por experiência própria, por eu ter vindo de um projeto social, né, onde eu tive um apoio, assim como hoje tem aqui na Canção Nova, né, através dessa doação de imposto. Histórias de superação motivam o trabalho social da Canção Nova. Por meio da campanha Imposto Solidário, os contribuintes podem até destinar 6% da restituição do imposto de renda para os projetos sociais da Fundação João Paulo II, mantenedora da Rede de Desenvolvimento Social. São 4 unidades no total: o CAC, o Progem, a Companhia de Artes e a Casa do Bom Samaritano. Todas elas fazem um trabalho social gratuito para a população especificamente mais carente da nossa cidade. Para que o cadastro do imposto de renda auxilie pessoas assistidas, é necessário enviar os documentos de arrecadação da Receita Federal e os comprovantes de pagamento. A contribuição é um verdadeiro salto no desenvolvimento dos projetos sociais da Canção Nova. E é importante que essa pessoa nos envie esses documentos, porque só com eles que nós conseguimos resgatar este valor doado. Porque esse valor não vem diretamente para a Fundação João Paulo II. A solidariedade transforma a realidade de muitas pessoas. Comecei com 5 anos e quando minhas irmãs faziam atividade na Canção Nova, como handball e atletismo também, elas fizeram. É legal, a gente fez todo mundo junto, a gente acompanha um ao outro. E o pouco de cada um é o suficiente para modificar a sociedade. Isso a gente não fala transformar somente em atletas, né? A gente vai conseguir transformar pessoas novas também para o mercado de trabalho, né? Pessoas que vão ter um direcionamento para a vida, né? Não só vamos descobrir um atleta profissional, não. Desse todo vai sair atletas, vai sair pessoas bens. Então, assim, a rede de desenvolvimento social, né? O projeto de esporte, as pessoas que fazem a doação com esse foco, está ajudando uma sociedade nova, né? O Retiro da Boa Morte, ensinamento herdado de Dom Bosco e incentivado por Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova,
É um momento de preparação para a passagem deste mundo para a morada eterna. Na prática, é preparar-se para o exame de consciência, depois a confissão e um exercício de solidariedade. O exercício praticado por muitos cristãos é um convite de revisão de vida. Tito conheceu o sentido espiritual da iniciativa após se tornar missionário da comunidade Canção Nova há 3 anos. Todos os meses se programa para fazer o Retiro da Boa Morte. É recomendado para a gente aqui na comunidade de você parar, né, uma vez por mês, fazer esse retiro, né, arrumar o seu exterior, mas também o seu interior. Fazer o Retiro da Boa Morte é fazer esse retiro também se preparando para o encontro definitivo com Deus. O exterior reflete aquilo que está dentro, né, do nosso interior. Então, quando as coisas estão bagunçadas por fora, com certeza dentro também não está tão arrumado assim. Então, quando você faz essa faxina, né, no exterior, de arrumar o seu guarda-roupa, de arrumar também muitas vezes os excessos no celular, né, nas coisas que você precisa limpar ali, aquilo que é lixo jogar fora, aquilo que precisa ser doar, o seu interior também, ele de uma forma ou de outra, ele vai sendo ordenado. Como está a alma para o meu encontro com Nosso Senhor? Quais são os entulhos que precisam ser retirados? Há mágoa com alguém? Há um perdão que necessita ser dado a alguém? Então essa realidade espiritual. Aquilo que sobra no seu guarda-roupa, falta no guarda-roupa de alguém. Então, o ato de você doar para essa pessoa, né, é um ato de caridade muito honroso, muito bonito. Vale a pena observar que se aquele objeto, aquela roupa já não tem mais condições, é melhor jogar fora, né? Se ela está em boas condições, aí sim a caridade vai estar valendo a pena de doar para uma instituição ou doar para algum irmão. O primeiro passo para o desapego pode até parecer difícil, mas a atitude simples libera espaço e tira o excesso. Benefício para quem realiza o retiro espiritual, ato de amor ao próximo. Muito obrigado, Deus abençoe. Fazendo o Retiro da Boa Morte e fazendo essa reflexão da sua vida, verificar o que realmente tem valor, o que realmente não tem valor. Um sentimento de liberdade, de aprendizado e de levar à frente esse retiro que nos torna melhores. A Casa do Bom Samaritano está inserida na ação social da Canção Nova e tem como foco doar amor e atenção aos que se encontram em situação de vulnerabilidade. O sorriso de Gisele revela uma acolhida que a faz se sentir em casa. Realmente é bem acolhedor, eles ajudam a gente, ele acolhe mesmo a gente, né, ajuda em tudo. E eu gostei muito e faz tempo que eu estou aqui. Já estou fazendo parte da família já. Para Gisele, a assistência oferecida por meio da Casa do Bom Samaritano tem um diferencial que ela sabe bem explicar. Além de tudo, tem pessoas que oram, a gente senta, ora junto e é maravilhoso. A Casa do Bom Samaritano é uma obra da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova que surgiu a partir de uma inspiração do Monsenhor Jonas Habib em oferecer dignidade às pessoas que viviam em situação de rua e que não possuíam condições econômicas para o sustento. A Casa do Bom Samaritano, ela atende pessoas em situação de rua de ambos os sexos, masculino e feminino, e atende também famílias munícipes que estão em situação de vulnerabilidade e risco social. O trabalho realizado na Casa do Bom Samaritano promove a restauração da pessoa humana. As pessoas que passam por aqui em condição de fragilidade ou desamparo encontram um serviço de amor e doação. A proposta da oficina, das oficinas lúdicas, é tentar trabalhar a história de vida do sujeito, para que ele possa fazer a reflexão pessoal e após sair a Casa do Bom Samaritano, possa tomar novas decisões na vida, né? Você escuta eles que, na verdade, eles vêm carentes de falar. Então, não tem aquela pregação incisiva, até porque tem a TV Canção Nova, que a gente deixa de manhã ligada, eles sabem que é uma instituição católica, não é? Então, eles ficam abertos. Se eles podem falar, tem um violão na capela.
Agora, Gisele não só sorri, mas volta para casa com um coração cheio de cuidados, de dignidade, de esperança e, sobretudo, de gratidão. Pois é, esse é um trabalho muito bonito realizado pela Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, a Casa do Bom Samaritano. E a família é o primeiro lugar onde se aprende a amar. Amor que deve ser cultivado na educação dos filhos, nas conversas, no abraço, na ternura. O primeiro ambiente educativo continua sempre a ser a família, nos pequenos gestos de bondade que são mais fecundos do que as palavras. Você é bem-vindo à família Canção Nova. Vejam só, nós estamos com 21% de nossa meta na campanha desse mês. Sua doação é bem-vinda, conheça mais, vá lá, clube.cançãonova.com, escolha a melhor forma de você fazer a sua doação. Seu gesto faz a diferença e evangeliza. Obrigado por sua fidelidade. A Biblioteca Apostólica Vaticana mantém um vasto patrimônio preservado pela Igreja ao longo dos séculos. Obras literárias, manuscritos e objetos fazem parte do acervo. Nossa equipe em Roma mostra o espaço que auxilia os estudiosos da Igreja. Um precioso acervo composto por livros, gravuras, desenhos, moedas, medalhas e arquivos. Material da Biblioteca Apostólica do Vaticano, serviço prestado ao Papa, estudiosos e a toda a Igreja. A origem do local é do século IV, período em que foi atestado o Scrinium, lugar onde se guardavam rolos de manuscritos da Igreja Romana. Por motivos desconhecidos, a primeira biblioteca e arquivos dos papas deixou de existir na primeira metade do século XIII. A partir de 1415, os papas tentaram recuperar o patrimônio perdido, o que restava em Avignon, no sul da França, no início do século XVII. Foi incorporado ao acervo da família Borghese e adquirido em 1891 pelo Papa Leão XIII. O Papa Nicolau V decidiu que os 1.200 códigos latino, grego e hebraico seriam abertos à consulta e à leitura de estudiosos. O projeto para a Biblioteca Vaticana foi concluído por Sisto IV, com uma bula, a nomeação de um bibliotecário e o necessário apoio financeiro. Atualmente, o local possui um rico acervo, 180 mil manuscritos e arquivos, 1.600.000 livros impressos, cerca de 9 mil incunábulos, 300 mil moedas e medalhas, mais de 150 mil gravuras e mais de 200 mil fotos. A biblioteca virtual oferece acesso a imagens digitais de manuscritos e outros materiais, seguindo a tradição da biblioteca física, que auxilia gratuitamente estudiosos. A digitalização dos trabalhos foi iniciada em 2012, após uma preparação de cerca de 2 anos. Belíssima biblioteca do Vaticano, hein? Deu vontade de visitar, viu, e conhecer. Olha, assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Você pode rever as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. A partir de 8 horas, assista ao programa Pra Ser Feliz, ao vivo, com o padre Adriano Zandoná. E às 10h30, ao PHN. A gente se vê amanhã. Uma ótima noite. Boa noite. Paz para você.